eu sou conhecido aí, já é um nome que transcendeu aí o nome oficial, é Zuzu, tá? E fique à vontade aí para me chamar de Zuzu Se um também. dia vocês vierem em Uberaba comer pão de queijo e tomar café, viu? Quem que pediu queijo aí? Foi o Vitalino que pediu queijo, Vitalino? Se um dia vocês vierem a Uberaba, não procurem por o Wellington Cornélio. É, Não vou encontrar ele em Uberaba, ele não existe. Ele é um anônimo, é um nome fictício. Quem existe é o Zuzu, entendeu? O nome oficial é o Zuzu. O Wellington, o pai e a mãe deu, mas ele não usa mais. É só Zuzu, tá, gente? Não vem por amor é assim, isso senhor. mesmo. Não, e na verdade, quem inventou isso foi meu pai, né? Ele olhou para mim na hora que eu nasci, ele falou assim: é o Zuzu. E aí ficou mesmo, transcendeu mesmo. Prefeito me chama de Zuzu, reitor da universidade, então é isso aí. Pessoal, então vamos começar aqui com uma perguntinha. Eu não sei se vocês conhecem esse recurso aqui, né? É o Mentimeter. Deixa eu abrir ele aqui, na hora que vocês estiverem vendo. A Lisandra ou o Vinícius vai mandar para vocês o link para vocês votarem. É uma palavra. E ela vai aparecer para nós aqui, né, nessa nuvem, o que vocês acham, né, com uma palavra, a definição de patrimônio cultural. Eu não estou vendo vocês, então vocês ajudam aí, Vinícius e Elisandra. Eu não estou vendo o chat, está aberto aqui minha Lisandro já tela. enviou, já. A Tá, Lisandra já enviou o primeiro link já. beleza. Tem que fazer algum cadastro? Não, é só abrir Eu o link. mandei aí uma palavra já. Já apareceu para nós, ela está aparecendo. Ó. Perfeito. Se vocês começarem a ver, ela está montando a nossa nuvem. Ó, já apareceu aqui experiência, educação, identidade, riqueza, história, acervo. Pode repetir a palavra, volta só uma vez, viu, gente? Construção humana. Bom, aqui nós falamos patrimônio cultural, pessoal, mas está inserido o patrimônio artístico e histórico, tá? A gente colocou meio que genérico mesmo. Tradição, legal, pacificação, ó, bacana. Mais alguém para votar? Vinícius e Elisandro pode votar também. Mais alguém? Ó, apareceu ali vivência. A história e a identidade estão ganhando, né? A gente percebe que está um pouquinho maior. Manifestações, experiência, tradição. Legal. Mais alguém?
Pertencimento, ó. Bom, muito bom. Bom, a segunda pergunta já é uma pergunta mais direta. Cite um exemplo que você acha, né, de patrimônio cultural. Aí pode ser artístico, histórico, língua de um povo. Legal. Pinturas, língua. Religiosidades. Com Ouro Preto, sim. Círio de Nazaré, legal. Isso aí. Pessoal, ninguém falou nada, mas vocês estão enxergando aqui o desenvolvimento da nuvem, né? Estamos sim. Beleza. E a ideia é essa mesmo, essa construção coletiva. E caso alguém tenha problema com conexão de internet, ele pode avisar também, viu? Às vezes está chegando um pouco atrasado, dando delay. Pode dar um feedback para a gente também, ok? Pior que uma pessoa pediu para entrar agora, eu não posso. Ela vai ter que esperar um pouco. Paternon. Santuários religiosos, produções artísticas, Amazônia, Ouro Preto, danças regionais, Zé Pelintra, religiosidades, Cristo Redentor, Círio de Nazaré, costumes e tradições. Bom, aqui votaram 16 pessoas. É isso? Mais alguém? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Sim, ótimo, ótimo. De repente deu um silêncio total. Eu falei, devo estar sozinho. Não, tá não. É que a gente está todo mundo analisando aí o que está aparecendo na tela. Legal. Esculturas, né? Não sei se eu tinha falado já, pinturas. Bom, então a gente quis fazer essa dinâmica, né? Justamente para a gente medir um pouco essa compreensão de patrimônio cultural, né? Que eu acho que é importante a gente fazer esse diálogo, nós fazermos esse diálogo com esses outros conteúdos, que no nosso caso aqui, a proposta é dialogar com a história e com a arte, né, o ensino religioso, ou vice-versa, né? Eu vi aí tem professor de história, tem professor, né, de filosofia, então a gente fazer esse exercício mesmo, né, de fazer um conteúdo mais dinâmico, né, mais interessante para o nosso aluno. Aí eu vou fechar aqui agora, ok? E vou passar para o professor Vinícius, né, começar essa introdução aí sobre essa parte histórica. O
Fica à vontade aí já, Vinícius. Muito obrigado vocês aí pela participação. Bom, pessoal, eu vou fazer aqui uma breve introdução, uma breve explanação sobre justamente o que seria, né, o que se compreende como patrimônio cultural, artístico, histórico, né, dentro do Brasil e no geral, tá? E aí, como a minha primeira fala que eu expliquei isso, a nossa ideia é fazer um bate-bola aqui entre as três áreas, né? A área da religião, a área da arte e a área da história. Então, talvez vocês já conheçam, saibam bem o que é o conceito. Talvez o que a gente vai falar aqui já seja uma coisa que já foi vista várias vezes e tudo mais. Mas vale a pena, numa questão de análise mesmo da nossa prática, ou pensar uma outra maneira, um outro modo de estar abordando temas, né, nesse sentido, em sala de aula, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. E, como eu disse, que a gente também, por vezes, é tão mal visto ou esquecido, né, dentro do ambiente escolar. Então, passar um vídeo aqui que é bem rapidinho, uma introdução bem rapidinha, mas para a gente poder começar a conversar sobre o tema, né? Você já deve ter ouvido o termo patrimônio cultural. Afinal, o que pode ser considerado um patrimônio cultural? Um patrimônio cultural é tudo aquilo que possui ou apresenta uma importância histórica para um povo, uma sociedade ou para um país, ou até mesmo para a história da humanidade. Ou seja, patrimônio cultural é tudo aquilo que tem em si um valor histórico relevante e é um bem que possui um valor inestimável para a história de uma civilização ou povo. Sendo assim, os patrimônios culturais são nossa interligação com o passado, um resgate da nossa memória, pois os patrimônios culturais nos ajudam a conhecer nossas origens e o que nos diferencia e nos define como grupo. O patrimônio cultural é uma herança histórica compartilhada entre as pessoas, remetendo a aspectos referentes à identidade daquele grupo ou civilização. Os patrimônios culturais podem ser de naturezas materiais ou imateriais. O patrimônio cultural de natureza material são os bens tangíveis de um povo ou civilização, por exemplo, as igrejas, os prédios, o Coliseu Romano, as pirâmides do Egito, as pinturas, as esculturas, as bibliotecas, os vestígios arqueológicos e os demais elementos que possuem valor histórico, científico ou artístico. Exemplos de patrimônios culturais presentes no nosso Brasil: o Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, o Conjunto Arquitetônico de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, o Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco, o Centro Histórico da cidade de Penedo, no Alagoas, o Pelourinho, na cidade de Salvador, na Bahia, e um belo exemplo de patrimônio cultural que perdemos recentemente foi o Museu Histórico Nacional, que infelizmente pegou fogo em 2018, queimando parte da nossa história. Existem também os patrimônios culturais imateriais, que são tudo aquilo que está no imaginário e que não é tátil, como as danças populares, as músicas, as comidas, as festas, as medicinas naturais, as lendas, costumes, saberes, modos de fazer e outras tradições. Exemplos de patrimônios imateriais no Brasil, que nem o samba, o frevo, a capoeira, o forró, a música gaúcha, o maracatu e o carimbó. As formas que alguns elementos são preparados são típicos e próprios da região que inventou o prato. Que nem, por exemplo, o modo artesanal de fazer queijo em Minas é considerado um patrimônio imaterial pela forma como é feito, assim como o churrasco gaúcho, a tapioca, a feijoada e o bolo de rolo em Pernambuco. Esses são alguns exemplos de alimentos que são considerados patrimônios materiais no Brasil. Outros exemplos de patrimônios culturais de natureza imaterial no Brasil são a literatura de cordel, a festa do Senhor de Bom Jesus do Bonfim, a festa do Boi-Bumbá, a missa do vaqueiro, a cajuína. Esses são apenas alguns dos exemplos de patrimônios culturais e materiais existentes no Brasil. Através dos patrimônios históricos culturais, é possível dar identidade histórica para um grupo
ou povo ligado à história do patrimônio. Sendo assim, o patrimônio histórico-cultural é tudo aquilo que faz parte da história de um povo, uma vez que o patrimônio histórico possui características próprias do povo que aí está interligado. E se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, ative o sino da notificação para ser notificado sempre que lançarmos um vídeo novo e siga-nos em todas as redes sociais. E lembrando que conhecimento, ele não vem fazer história, toda aula é uma nova conquista. Até o próximo vídeo. Esse vídeo ele é bem simplesinho, é um vídeo bem didático. Inclusive, fica até uma sugestão para quem for trabalhar numa sala de aula, abordar o tema. E quando eu pensei esse vídeo, eu pensei um vídeo justamente nisso, um vídeo que fosse bem didático, bem simples. Né? Quando a gente fala em patrimônio cultural, material, histórico e tal, sempre tem alguns pontos, algumas palavras que eu considero que são essenciais em se pensar. A primeira coisa que eu creio que faz parte disso é a pessoa ter uma certa consciência e pensar que não dá, é praticamente impossível você desassociar patrimônio histórico, pegando o termo histórico, tá, de cultura, ou de religião, ou de hábitos alimentares, ou de hábitos de música, ou de literatura, ou de arte. Não tem como, né? Você dissociar um patrimônio cultural histórico de uma característica do povo, da raiz do povo, do que é o povo, né? Muitas vezes a gente escuta que existe um órgão, ou setor, ou departamento que vai tomar conta do patrimônio histórico, tal, vai protocolar isso, vai registrar isso. Mas o patrimônio histórico cultural nada mais é do que o povo produz, né? Não é necessariamente apenas uma obra de arte muito famosa ou um prédio muito famoso. O que o povo produz é patrimônio histórico e cultural, porque é a sua representação, é o que o povo fala, é o que o povo sente, é o que o povo está expressando ali. Quando a gente fala de patrimônio cultural, é muito comum também as pessoas terem aquela noção, porque é tátil, né? É visível. Patrimônio cultural é prédio, é uma rua que foi tombada, como às vezes eu converso com o Zuzu, fala que é aquela plaquinha marrom que está pregada num prédio, já dizendo esse prédio pertenceu a fulano, tal, né? Então, muitas vezes as pessoas têm a noção de que patrimônio histórico é aquilo ali. É um prédio, alguma coisa, é só no museu que você vai encontrar um patrimônio histórico, né? Porque ele está organizado, está bonitinho, tal. Então, só ali é patrimônio histórico, né? E não, né? Nós temos pessoas aqui do Brasil inteiro participando da troca de ideias aqui agora, e aí o vídeo mostrou bem, né? O samba, maracatu, boi, comida típica da região, tudo isso é o patrimônio histórico. E às vezes é complicado, difícil as pessoas compreenderem o que é isso, porque eles não são táteis, não são visíveis, né? Você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, um acarajé de uma baiana lá em Salvador é um patrimônio cultural histórico. A pessoa vai chegar e falar assim, não, mas um acarajé, né, um bolinho de feijão frito na gente de dendê, de onde que isso é um patrimônio histórico e cultural? Não, isso é uma comida, né? Você falar que uma dança, um frevo, é um patrimônio histórico, cultural, a pessoa vai chegar e falar assim, não, isso não é patrimônio, né? Isso é uma dança, né? Você falar que aqui em Uberaba nós temos o sítio arqueológico, né, e paleontológico de Peirópolis, as pessoas às vezes olham e falam assim, não, lá é um lugar que só tem um bando de osso, um bando de fóssil de dinossauro que viveu. Aquilo não é um patrimônio histórico-cultural. Né? Então, o conceito de patrimônio histórico, ele permeia tudo isso. Não só o que é tangível, o que é físico, o que você pode tocar, ver, sentir ali presente, mas também aquilo que é produzido no dia a dia, a prática ali, no saber popular, o próprio folclore, que é uma coisa que é tão trabalhada em escolas, é um patrimônio histórico-cultural que muitas vezes passa desapercebido. E você tem hoje também um processo de troca aí, né, de uma desvalorização grande do que é o folclore, para valorizar outras datas, como Halloween, né? E isso também é uma construção, quando você fala em patrimônio histórico, você está falando da construção da identidade de um povo, né? Qual é a representatividade
que tem um Saci Pererê na cultura do Brasil todo, né? O que é a figura do Saci Pererê, o que é a figura do Boitatá, o que é a figura da Iara, né? Citando os mais famosos, o Curupira, tal, são os mais conhecidos. Fora a diversidade gigantesca folclórica que existe no Brasil todo, né? Às vezes também a gente limita, tem uma limitação também de pensamento folclórico também ao que o Monteiro Lobato fez, né? Como se folclore fosse só o cisne do pica-pau amarelo, o que não é. Então é uma coisa muito mais ampla. Então, quando você está falando aí sobre patrimônio cultural, histórico, né, material ou imaterial, a gente está abordando todo tipo de manifestação popular. E isso gera um certo atrito, muitas vezes, porque se você chega para a pessoa e falar que o samba é um patrimônio cultural, o maracatu é um patrimônio cultural, aí muitas vezes até mesmo você fala que o funk carioca pode ser um exemplo de patrimônio cultural, as pessoas vão te olhar e falar assim, nossa, mas funk, patrimônio cultural, né? O samba, patrimônio cultural, ou a visão que eles vão ter do samba vai ser aquela visão lá da Marquês de Sapucaí, o samba meio de exportação, né? Não aquele samba que é tocado embaixo da viela lá, por 3, 4 colegas, com um bandolim na mão, uma caixinha de fósforo ali e medo de cerveja na mesa. Ah, isso não é samba, isso é arruaça. Então, o conceito, ele passa muito por essa coisa do achismo do que pode ser ou não pode ser um patrimônio cultural. De modo geral, se você fala que é uma expressão de um povo, que foi uma construção social do povo, se é a manifestação do ideal de um povo, é patrimônio cultural. Tirando essa coisa de que esse é bom, esse não é, não é, a gente não está aqui, né? Qualquer manifestação, música, arte, religião, qualquer coisa, se é manifestação do povo, se ganha peso, se ganha a voz do povo, é patrimônio cultural, né? E deve ser valorizado como patrimônio cultural. Eu não sei aqui a realidade de todos, como é que vocês passam por isso, por exemplo. Eu, como professor de história, eu passo muito pelo problema de que só lembram que eu existo em certas datas do ano na escola. Então, lembram de mim quando é para falar sobre cultura negra, chega novembro, né? Tá chegando novembro aí eles vão lembrar que eu existo. Vão falar assim, professor Vinícius, tá chegando aí o mês da cultura negra, viu? Ainda falam assim, né? Estão chegando aí o mês da cultura negra. O que até dói na minha costela quando falam assim para mim, né? Como se, sei lá, né, a cultura negra está separada da cultura brasileira. Impossível. Humanamente impossível, né? E aí eles lembram só isso aqui. A professora de arte, a Lisandra está aí, eles só vão lembrar dela quando é para fazer um mural de EVA, porque a secretária de educação vai passear na escola e aí tem que fazer um mural de EVA para ficar bonita a escola colorida. O professor Zuzu, eu falei aqui, ele me cutucou no chat, ele falou assim, Vinícius, não é ensino de religião, é ensino religioso. Eu falei, Zuzu, eu cutuquei, falei de propósito, porque as pessoas têm a noção de que quando se trabalha em ensino religioso na escola, é ensino de religião, é catequese. Não é catequese. Gente, pelo amor de Deus, não é catequese. Não me venham pedir para eu fazer um mural onde eu vou colocar o negro arrebentando as correntes, né? E a princesa Isabel embaixo, lá e o povo, né? Não, gente, pelo amor de Deus. Né? Não me façam isso. E eu falo isso porque as pessoas, isso passa tanto na minha área de história, como na área de vocês também, como vocês trabalham com religião, com cultura, né? Nesse sentido de religião, as pessoas alimentam estereótipos religiosos profundos, e é uma discussão que o ambiente escolar não faz. Ele reduz essa discussão àquele professor daquela área, né? Então, se você é da área de artes, você vai falar sobre artes. E a pessoa que te fala isso, ela nem sabe o que é arte, muitas vezes. Chega para o Zuzu e fala, Zuzu, você tem que dar aula de religião. Eu acho que o Zuzu deve até arrepiar a nuca quando fala assim, Zuzu, você vai dar aula de religião. Ele deve ficar pensando, putz, como é que eu vou dar aula de religião? Vinícius, vai dar aula de história. Eu fico, pô, legal.
Então, vou montar um mural de EVA bem bonito. Vocês três vão se unir, vão montar um mural de EVA. A Lisandra faz os cortes, as letrinhas de EVA com purpurina, para ficar brilhoso. O Zuzu vai colocar lá sobre a questão da Igreja Católica. Aí também reduzem só a Igreja Católica, como se só tivesse católicos no Brasil. E o Vinícius vai colocar a história da princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea salvando os negros da escravidão. Né? Quando, na verdade, uma discussão sobre cultura, patrimônio cultural, manifestação artística, deveria abranger todos os espaços da escola. Né? Não cabe só ao professor de história, de arte, de religião trabalhar com isso. Exatamente. É um tema que é geral. Eu não conheço a realidade de toda a cidade do país. Um dos meus desejos um dia é conseguir andar pelo Brasil e conhecer tudo isso. Mas aqui em Uberaba nós temos o pessoal que trabalha com as manifestações culturais, né? Nós temos o pessoal que faz... Até catimbó tem aqui. Nós temos umbigada, nós temos o pessoal que trabalha com tambor de mina, nós temos o pessoal que trabalha com cordel, com tudo isso. E muitas vezes, dentro da escola, não tem um espaço para trabalhar com isso. Né? Muitas vezes, o espaço escolar não abre espaço para isso. Não abre espaço. Você tem muitas vezes um aluno ali, dentro da sua escola, que ele é membro de um terno de congada. É uma coisa que com Uberaba é muito forte, congada. E aí eu vou tirar a experiência que eu já tive aqui com o Zuzu e com outros colegas meus, e quando você fala assim, vou levar um terno de congada para dentro da escola, tem gente que até arrepia, fala assim, nossa, você tá louco, né? Que isso é coisa de macumba, coisa não sei o que não tem nada a ver com nada, a pessoa nem tem noção, e vai criando estereótipo acerca disso, sem nem saber o que é. Ou então limitam isso a uma área só, né? E aqui no chat falou que as discussões estão reservadas para o final, ou as intervenções podem correr ao longo da apresentação. Acho que pode... Como é que você quer fazer os outros? Você quer deixar para o final as perguntas ou vamos correr ao longo do... Não, fica, o que você acha, fica ao critério de vocês, tá? É porque a Natália... ela tinha levantado a mão, né, Natália? Você quer comentar? sei Pode se falar agora, vocês- vamos fazer um bate-bola agora, que eu veem- achei mais interessante. Eu não sei se vocês também vê, porque só eu que estou no controle aqui, ela levantou a mão, tá? Aí fica à vontade. Sim, eu vi do jeito que também. você achar melhor, tá? Natália, se você quiser falar agora, pode falar. Vamos conversar ao longo do bate-papo, que eu acho que é mais interessante, né? Do que ficar deixando para o final. Viu? No final, esquece o fio da meada, né? Que estava sendo dito. Ó, chegou um baby lá na casa da Natália. E é interessante, gente, né? Porque a gente passa por essa coisa de... Ou então, o pessoal comentou que bem, faz um projetinho, o projetinho funciona naquele mês, né? No mês tal, o projeto é sobre isso. Ao longo do ano não se fala mais, né? Esquece o projeto, né? Natália, pode falar. Desculpa, é que a minha filha entrou aqui no quarto e precisei resgatar ela. Essa discussão da questão do folclore é algo que me intriga muito, porque por muito tempo fui professora de educação infantil no município, né? Sou professora do município onde eu moro, e aí, assim, a orientação que nos passavam era, né? O folclore se restringe à obra de Monteiro Lobato. Então, são sempre aqueles personagens, mas o que me deixava muito, assim, intrigada era a seguinte fala: olha, não trabalha o Saci, tá? Fala do folclore, mas não fala do Saci. Porque aqui eles têm a imagem do Saci como um ser endemoniado, um ser encapetado, ligado a questões espirituais. Então, há uma comoção religiosa muito forte na cidade, né? A escola tinha essa questão religiosa muito forte, porque a grande maioria dos funcionários pertenciam a uma mesma denominação, a uma mesma profissão de fé. Então, sim, isso tinha esse discurso, o vocabulário, as falas deles eram impregnadas de preceitos religiosos, mas tinham esse medo que outras denominações invadissem a escola. E aí, essa questão... você fala do folclore, mas não fala do Saci, porque o Saci é algo, né? Está ligado a uma entidade, está ligado a uma manifestação religiosa.
E aí elas falavam, não, porque é religioso, né? É um ser encapetado, é diabólico. Então, assim, a educação perde a essência, porque aqui fora a comoção religiosa é permitida e você é bem aceito se participar dessas denominações, mas, ao mesmo tempo, não se pode falar na escola, né? Até a questão do ensino religioso. É um medo do que esse professor de ensino religioso vai fazer, porque se ele falar de religião cristã, ok, mas se ele falar nem no sentido confessional, não, mas se ele falar de outra religião, é um problema enorme, né? Então, assim, fica ambíguo, fica difícil, fica complicado. Você fala do folclore, mas não fala do Saci, porque o Saci é um ser endemoniado. Você só é bem aceita se a sua fé, se a sua religião, se você tiver um comportamento dentro daqueles padrões que já estão instituídos, né? Com as falas, com a forma de falar, mas não pode falar de outra religião. Então, essa fronteira, esses polos que estão assim, entre educação e religião, e que as pessoas estão se perdendo porque elas não sabem mais o que é o ensino religioso, e o medo, esse medo exacerbado de que se eu falar em energia, ou se eu falar em espiritualidade, pronto, né? Essa pessoa é uma enviada do mal, essa pessoa é uma enviada, né, das trevas, está desestabilizando o ambiente. Então, essa era a consideração que eu queria fazer. Natália, obrigado pela sua consideração. É muito pertinente. Enquanto você falava aí, eu acompanhei algumas coisas no chat aqui e fui vendo a cara da Lisandra. Na hora que você falou assim, que o Saci Pererê não pode falar dele, a Lisandra quase pulou da cadeira ali, de agonia. Ela, como uma pessoa da arte, que trabalha mais com cultura, até assim, mais essa questão cultural, mais até do que eu como historiador, eu acho que para dentro, acho que na alma dela deve doer. Quando você fala assim, olha, você pode falar de folclore, mas não fala do Saci. Tem coisa mais Brasil do que o Saci, gente. Né? O Saci, ele é a cara do Brasil. Eu não sei se você, Natália, já estudou sobre a origem do Saci. O Saci tem várias origens e tal, mas dentro dele, dentro da figura do Saci, você tem elementos da cultura portuguesa, você tem elementos da cultura indígena, você tem elementos da cultura negra, você tem elementos dos três grandes povos, digamos assim, que formaram o Brasil. Então o Saci, ele é a cara do Brasil. E você não enfrenta o Saci é endemoniado. Nossa, essa palavra endemoniada cria um estereótipo tão grande, né, gente? Quando você está falando sobre isso. Quando você vai falar sobre religião, nossa, é coisa do demônio, coisa do diabo. Gente, isso cria um estereótipo tão grande, uma separação tão grande no que é bem e mal, no que é cultural, não cultural. E aí vocês que trabalham muito com essa questão na sala de aula, vocês devem ver isso aí gritante. Quando fala assim, olha, você pode falar sobre igreja católica, mas não pode falar sobre Umbanda. Você pode falar sobre o espiritismo Kardec, mas não pode falar sobre o espiritismo ligado ao candomblé, né? Como se certa manifestação cultural fosse mais valorosa que outra, né? E eu, como bom carioca, eu escutei várias vezes quando eu vim para Uberaba, você é carioca, você ia em baile funk? Sim, eu ia em baile funk, eu ouvia funk, eu escuto funk até hoje, né? Às vezes me bate a saudade do morro e eu escuto um funk e baixo o morro de novo e vou dançar funk, né? Com minhas filhas, com minhas netas. E aí o pessoal fala assim, nossa, mas funk não é música. Como não? Você já ouviu? Tudo bem, tem um apelo sexual, tem uma coisa ali que não é legal do funk? Tem. Tá? Mas você já viu qual é a realidade da pessoa que canta o funk? Você já entrou numa favela, já entrou num gueto em São Paulo para ver a realidade do cara que canta rap? Você já entrou numa biqueira, você já andou numa região muito pobre no interior do Nordeste, no interior do Brasil? Eu digo pobre, pobre mesmo, de verdade, para ver a realidade daquela pessoa, a expressão cultural daquela pessoa, né? O que ela vai colocar ali para fora. A música é uma forma de estar colocando para fora a sua dor, a sua angústia. Um cara que faz um rap, ele está contando a vida dele, né? Do irmão que foi morto, do tio que foi preso e tal. Ele está pondo para fora aquela agonia dele ali, né?
Aí não, aí você escuta que o rap e o funk não é cultura, não é patrimônio cultural, mas que a música clássica do Beethoven é. Né? Que uma casa de umbanda não é patrimônio cultural, mas que a igreja matriz de não sei quem é. Né? O que é uma coisa extremamente estranha você pensar isso, porque você tem a igreja do Nosso Senhor do Bonfim, na Bahia, que quem já foi lá alguma vez, quem não foi, vá, que é um local, como você falou bem aí, Natália, é um local que a energia grita para quem chega lá, independente de qualquer crença que você tenha. É um local que você vê a história, a cultura viva ali, e aquilo grita para você. E ali naquele ambiente convive todo mundo. Convive o católico, o espírito, o umbandista, o candomblessista, não interessa, o ateu, todo mundo está ali. Então, muitas vezes, essa questão de patrimônio cultural, o que é correto, o que é errado, o que é cultura, o que não é cultura, muitas vezes vai dentro do que a gente, da nossa crença pessoal, que muitas vezes foi mal construída. Alguém colocou no chat aqui a questão da formação do professor, né? Eu acredito sim que isso perpassa muito pela formação, na nossa formação, né? Nós vamos estar na linha de frente, nós vamos estar lidando com o aluno, nós vamos estar lidando com a escola, nós vamos estar lidando com pais desses alunos. Então, a nossa formação, ela é essencial. Um trabalho, eu não vou dizer bem feito, mas um trabalho que seja produtivo para a gente, que dê um retorno para nós como professores, para o aluno que está ali no ato de aprender, né? E para toda a comunidade, para toda a sociedade que está no entorno do ambiente escolar ali, né? Afinal de contas, eu acho que todo mundo aqui que é professor virou professor porque tem alguma coisa que gosta de ser professor, né? Eu não acredito que você acorda às 7 horas da manhã, numa sexta-feira como hoje, e também aqui em Uberaba está meio chuvosa, aí assim como no Rio o pessoal comentou, são 9h30 da manhã, nós estamos aqui discutindo, né, com várias pessoas do Brasil o que é em si o ato de ser educador, ser professor. Ninguém estaria aqui não é porque gosta. Aí eu estou aqui pelo certificado. Não, ninguém foi obrigado a entrar aqui na oficina. Na verdade, nós estamos aqui para discutir certas dores, certas coisas que passam por dentro da gente. Eu como historiador, o Zuzu como professor de ensino religioso, a Lisandra como professora de artes, né? Artes visuais, artes plásticas, artes todas que você imaginar, e isso é desprezado, né? E sim, investir na gente para quebrar um pouco isso. E concordo aqui, comentário aqui no chat, que muitas vezes o ensino religioso perpassa pela formação pessoal da pessoa. Perpassa. E muitas vezes a pessoa acaba colocando ali no seu ensino religioso estereótipos, preconceitos, né? Que estão enraizados, que estão dentro da nossa formação, né? Vamos lembrar o processo de colonização aí que nós passamos por séculos no nosso país, onde a voz do oprimido, a voz do negro, a voz do indígena não podia. Né? O indígena não tinha voz. Hoje você tem um movimento indígena muito forte no Brasil. Mesmo assim, a voz do indígena hoje não é escutada. Eu tenho uma amiga minha que ela é do movimento ali, cultural indígena, ela é do Amazonas, o Zuzu conhece a Samela, né, Zuzu? A Samela de vez em quando escuta em redes sociais assim, mas você é índio? Que já é um termo muito pejorativo. Você é índio e você usa celular? Pera aí, né? Ah, você é negro, aí você é gerente de um banco, né? Como se esse estereótipo que foi construído em anos de colonização ainda está presente também dentro da gente. E é uma briga diária também. Para nós, também, professores, é uma briga quebrar um pouco esse estereótipo, principalmente quando se fala de religião. Tá? Aí é mais complicado ainda você chegar para a pessoa e falar que, olha, isso aqui não é bem assim. Tá? Nós tivemos aí esse ano, no Carnaval do Rio desse ano, que eu particularmente achei uma vitória muito grande, independente de não ser torcedor da Grande Rio, não sou da Grande Rio, não torci para a Grande Rio, viu? Eu cresci dentro da Mocidade Independente de Padre Miguel, mas como eu morava em Niterói, eu frequentava a Viradouro. Agora, esse ano a Vitória da Grande Rio foi um espetáculo, um tema que levou para a avenida a figura do Exu,
Você quer uma figura mais demonizada na cultura brasileira, que é a figura do Exu? Ela é tão demonizada quanto a figura do Saci aí, Natália. Né? Quando você fala em Exu, a primeira imagem que você tem de Exu é o diabo. É o demônio. É o capeta. Né? É o Satanás, e assim vai. E aí você vai para uma avenida de escola de samba, no carnaval meio de exportação, que é o carnaval do Sapucaí, e você leva no primeiro carro abre-alas um cara trajado de Exu, subindo no alto do globo, comendo farofa e cuspindo cachaça para o alto. Né? Isso foi um grito de ofensa em toda a sociedade moralista brasileira. E foi a escola que foi campeã. Eu achei um barato. Falei, cara, não é a minha escola de coração, mas eu torci muito para ela ganhar. Porque eu queria ali, naquele momento, eu estava vendo ali, putz, aí, ó, olha aí o grito do excluído. Aquele que ninguém nunca falou antes. Agora ele está aparecendo, está falando, está mostrando quem é ele. Isso é muito legal. Isso é muito importante. Tá? Ô, Zuzu, eu não sei como é que está de tempo aí, eu acho que eu acabei estendendo um pouco mais do que eu queria falar. A gente pode dar prosseguimento, né? Ok. O que você Nós acha? tínhamos combinado, aí Você que é o agora... mediador, você que toma conta disso. Você não falar que você fala assim, Vinícius, já falou muito, eu vou falar aqui a manhã inteira. Você me conhece. A Vamos Lisandra passar colocou para ali. aqui, ó, a questão da Lisandra. decolonização, Lisandra. Ó, isso é muito importante, né? Hoje, esse processo de decolonização. Tem um artigo aqui, ó, do professor Moraes sobre o Exu, ó. Obrigado, viu, Ó, professor. já vou Ótimo. salvar aqui, professor Moraes. Pode permitir que já vou salvar, hein? Eu usei essa escola de samba nas aulas de ensino religioso, fiz a cópia do texto e também da campeã de São Paulo, que foi esqueci qual foi, mas de São Paulo também é campeão, também tem um texto maravilhoso sobre isso. Os dois textos, as duas campeões eu usei em sala de aula e foi maravilhoso. Isso é muito legal, a gente pegar essa cultura popular e levar para dentro do ambiente escolar. Mostrar que o carnaval, ao contrário do que as pessoas pensam, não só o carnaval, né? O meu boi, carnaval, frevo, maracatu, mas o carnaval principalmente. O carnaval ele tem uma coisa de sexualização, né? Grande nele, a presença do corpo feminino lá em cima, que hoje está sendo revisto ainda também, mas isso é muito pesado. E é legal você levar isso para a sala de aula, viu, Vitalino? Mostrar assim, olha aqui, ó, tá vendo? Carnaval não é só mulher nua, um paetê e plum em cima do carro alegórico, não, viu? Aqui tem uma história, tem uma luta. Aliás, desculpa, esse ano, se tu pegar todos os sambas enredos, eles tinham a negritude e a religiosidade como grandes temas. A maioria foi nesse foco, ou seja, foi uma vertente esse ano, digamos, muito bacana da negritude e da religiosidade. Tinha até um cara em São Paulo que tinha o catolicismo só Aparecida. Nada a ver, mas tipo assim, para colocar como que isso está influenciando o carnaval. Muito bom. E eu achei muito legal esse ano carnaval, porque esse carnaval, para mim, Vitalino, foi o carnaval do resgate. Eu também achei. Me lembrou o carnaval dos anos 80, ali, daquela época que carnaval eu tinha prazer em assistir. E de uns 10 anos para cá, carnaval virou comercial. Aí era a empresa tal que financiava o carnaval, você vai fazer um tema, porque eu estou patrocinando. Eu lembro o ano aqui, não sei se o Zuzu vai lembrar a data, a Lisandra, que o Zebu queria financiar uma escola de samba, falar sobre o Zebu aqui de Uberaba. Cara, imagina você ter o carnaval, que é um grito, uma manifestação popular do excluído do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, tal, e você ter uma empresa privada bancando o carnaval, dizendo, olha, você faz o carnaval, mas eu estou bancando, eu quero que você fale sobre isso. Esse ano não, esse ano foi um carnaval do grito dos excluídos, voltou aquele carnaval dos anos 80, anos 90, ali, que a gente tinha prazer em assistir. Vou deixar a vez com a Lisandra, senão fala aqui a minha inteira, gente. Bom, pessoal, vamos dar continuidade, vou transmitir a tela aqui para vocês. Aí, se der algum problema, vocês me avisam, tá? Não vai ter vídeo, não. Como que a gente trabalha com arte sem imagem? Não tem jeito, né? Vitalino, você desliga, por favor. Isso, obrigada. Acho que tocou aí o sino. Hora do recreio. Hora do recreio.
Bom, vocês já estão enxergando aí, tá ok? Ou não? Ok. Ok. Ok? Tá bom. Ok. Então, dando continuidade, principalmente essa questão da educação patrimonial, né, que a gente vem trabalhando aqui, essa interdisciplinaridade, como já foi até colocado no chat aqui, entre ensino religioso, arte e história, não dá para dissociar elas de forma nenhuma, porque todas elas fazem parte de um processo histórico que é composto de nós, seres humanos, né? Então, todas elas são perpetuadas em alguma coisa. E dentro do campo artístico, a gente tem muita manifestação material e imaterial, como já foi falado aqui. Essas manifestações que a gente... Só um minutinho que eu não estou conseguindo passar para frente, foi. Essas manifestações, elas iniciam num processo que, no campo artístico, por exemplo, a gente já percebe a ideia de rituais dentro da pré-história, né? Então, eu trago uma imagem aqui para vocês, que é lá da Patagônia, que chama Cueva de las Manos, né? Datada mais ou menos de 9.000 anos antes de Cristo. E aí, se vocês observarem, a gente tem muitas mãos que aparecem aqui como pictóglifos, que são pinturas rupestres. Essas pinturas rupestres, a gente vai ter suposições, porque a gente tem que entender que durante esse processo de criação de imagens, onde não existia escrita, na época da pré-história, então a gente vai ter pictóglifos, pinturas rupestres, e petróglifos, que são as gravuras rupestres, elas não são manifestadas de uma forma em que a gente possa entendê-las totalmente. Então, os estudiosos, historiadores, paleontólogos, arqueólogos, eles estudaram estas imagens a partir de estudos feitos de indígenas que ainda existiam no século XIX, no século XVIII, quando foram encontrados alguns sítios arqueológicos. E aí se fez uma correlação desses estudos ritualísticos dos indígenas locais para tentar entender o porquê das manifestações artísticas aparentes ali na região, na natureza. E aí chegaram-se a algumas conclusões, por exemplo, né, de que as mãos aparecem repetidamente no mundo todo, independente de datação. Então, lá no Oriente, a gente vai ter manifestação das mãos, como sendo uma imagem primária, do círculo, do corpo feminino, muitas vezes não representado o rosto, mas representado o corpo especificamente, evidenciando as partes íntimas. Talvez isso seria uma manifestação da fertilidade. Já vi outros estudos que, em vez de ser apenas uma manifestação da fertilidade, poderia ser a visão das próprias mulheres a partir do seu corpo. Então, existem vários estudos que a gente vai continuar sempre nas conjecturas, ou seja, nas suposições. Por quê? Não temos a escrita, então a gente não pode ter algo muito fechado. Mesmo que os livros tragam, né, já questões baseadas nesses estudos dos indígenas, nesses rituais religiosos, a gente não pode especificamente fechar, e sempre teremos suposições. É uma coisa que vocês podem trazer para os alunos de vocês, se vocês forem utilizar imagens, trabalhar as imagens da pré-história para o ensino religioso ou para outro ensino histórico, né, fazendo a confluência dos ensinos. Vocês podem trazer essa ideia das suposições, fazer eles pensarem o porquê dessas mãos, o porquê dessa quantidade de mãos. Seria isso uma assinatura de quem morou ali? Seria isso uma representação de pertencimento? Né? Eu estou aqui. Ou seria, alguns ainda dizem, né, quando aparecem mãos em volta de animais desenhados, dizem que poderia ser a necessidade humana de que eu capturo o espírito daquele animal no desenho, e na hora que eu sair pela caverna, ele vai estar à minha espera para eu poder pegá-lo e comer, transformá-lo em meu alimento, né? Que seria essa ideia do poder dessa ferramenta da mão. Além disso, né, então, mão, círculo, corpo feminino e animal são representatividades na pré-história
que começam a dar indícios de rituais humanos, né? Dessa ideia do ser humano de falar, eu estou aqui e isso vai fazer parte de mim. Gente, a minha gata vai ficar miando de vez em quando, vocês, né, desconsideram, porque eu não sei o que ela está querendo. E aí, caminhando um pouco, a gente fala de lugares sagrados. Às vezes eu vou trazer uma repetição de que vocês já estão acostumados aqui, né, de trabalhar a parte cristã, mas é uma coisa interessante de vocês trazerem no processo histórico, né, que quando a gente fala de um cristianismo inserido na história da arte, por exemplo, a gente vai ter uma transição artística que o momento é chamado de arte paleocristã. Então, antes a gente tinha civilizações que trabalhavam politeísmo, com as suas construções de templos, né? Trazendo essas divindades na forma imagética, na forma, então, de construção dessa imagem e de processos arquitetônicos, para fazer com que as pessoas também tivessem esse vínculo. E nessa transição da arte paleocristã, a gente vai ter duas fases, que seria a catacumbária, em que os cristãos tinham que se esconder nas catacumbas para fazer reunião e inserir o cristianismo ali, porque o politeísmo estava em voga, né, ainda na civilização romana. E se algum romano que fosse politeísta soubesse do cristianismo, soubesse que você era cristão, você ia ser levado para o Coliseu para, entre aspas, brincar, né, com os leões, entre aspas. Ou seja, você era retirado da sociedade, porque não poderia ter cristãos, não era aceitável, o que era aceitável era o politeísmo. Mas, de uma certa forma, esse cristianismo ganha uma força muito, e aí a gente vai ter que Constantino acaba permitindo, né, com que os cristãos subam das catacumbas para a cidade, e aí a gente vai ter um trabalho em que eles vão começar a usar um espaço cedido, né? Então, Constantino vai ceder um espaço para os cristãos, que é a basílica. E eu quero que vocês abram o microfone, pode levantar a mãozinha que eu estou vendo aqui, ou escrever no chat. Vocês sabem o que é uma basílica? O que é quando eu falo basílica? O que vocês pensam? Pode ser uma palavra. Templo maior. Tá. O que mais? Templo religioso, certo. Esse templo maior, professor Moraes, ele vai no campo também da religiosidade tipo cristão ou outra? Heraldo, uma primeira igreja, ok. Lisandra, quando eu falo de Basílica, eu só lembro da Basílica de Roma, que foi paga com pagamento de indulgências e simonis na Idade Média, lá na época da Reforma Protestante. Nossa Senhora, dá até agonia pensar isso. Certo. Isso é uma forma de lembrar e saber entender o que é uma basílica, né, Vinícius? Olha que interessante, espaço político, edifício ou construção pública. Mais alguém quer escrever algo ou concorda com o que já está aí? Ou falar também, não tem problema, pode abrir o microfone e falar. Achei bem legal essa ideia de pensar a Basílica como um espaço político, hein? Mas remete mais à filosofia, a um espaço de assembleia. Isso mesmo, Guilherme. Vou colocar aqui agora, que remete mais à filosofia. Isso. É interessante pensar a Basílica como local de encontro para discussão e tal. O Heraldo respondeu que quando ele fala em primeira igreja, ele já pensa no grande espaço religioso. Percebam que basílica, como o Guilherme, o Luiz, o Márcio colocaram aqui, a sua constituição, o nome basílica e a constituição arquitetônica que está aparecendo aí na imagem para vocês, né? Não sei se aparece minha seta, aparece, né? Na imagem que está no nosso lado esquerdo do desenho,
ela representa, sim, o espaço de assembleia, um espaço civil na era dos romanos da Antiguidade Clássica. Ela já existia nessa constituição que a gente chama de planta baixa, que é uma planta no formato de cruz latina, tá? Que a gente vai ter um transepto e a gente vai ter uma nave, um transepto que corta, né, no formato de uma cruz. Posteriormente, isso pode evoluir também para uma cruz grega, no que concerne à arquitetura. Independente disso, terá também nave transepto. E aí a gente, depois, quando o Constantino, em 313, então, com o Edito de Milão, libera essa religião cristã, dá acessibilidade para essa religião cristã sair das catacumbas e subir, então, para as cidades, né? Ele vai ceder esse espaço, que era um espaço civil, um fórum, né? Que você ia lá resolver problemas políticos, problemas civis, e aí ele cede esses espaços, porque ele pode colocar em outro lugar isso, e muda-se a função, mantendo o nome e a planta baixa, porque até aqui a gente já tem um símbolo, ó, o símbolo da cruz já está aparente na arquitetura. Olha que interessante. Aí hoje, quando você pergunta, fala basílica, a gente já vai nas grandes igrejas, já pensa, uma grande igreja. Eu vou em Aparecida, eu vou em alguma outra basílica, ou você fora do Brasil, né? Basílica de São Pedro, e por aí vai. Ah lá, o Heraldo falou, né? Aqui, para nós, paraenses, a Basílica de Nazaré é um grande espaço arquitetônico, exato, né? Você pensa na grandiosidade. Isso vai remetendo a essa questão cristã mesmo, né? No processo histórico da arquitetura. Porque ela é constituída sempre numa planta baixa, pode ser numa cruz latina, mas no início é cruz latina e depois pode estar em cruz grega, normalmente espaços menores se faz em cruz grega, aí a gente tem uma igreja octogonal, mas a gente vai ter no Brasil essa reminiscência da cruz latina, que a gente tem que pensar, né, que a transitoriedade dos processos artísticos que começam às vezes na Itália ou na França, quando chega, por exemplo, para Portugal, tem ali misturas, o tal do ecletismo, e aí chega no Brasil, a gente não tem uma mão de obra treinada, não tem uma escola de arquitetura, uma escola de artes, então acaba também tendo o autodidata trabalhando nisso, e a gente vai ter algumas reminiscências de mudanças, porém, se você entrar nas igrejas no Brasil, você vai perceber a cruz latina por dentro e não por fora, enquanto em algumas outras você pode andar com um drone, ou sobrevoar de jatinho, e aí você vai perceber a cruz por fora, que é um grande símbolo hoje da igreja cristã, né? Mas não era isso, basílica, na sua constituição, era um local público. Isso que é muito interessante da gente ver, e os alunos, eles acham isso super interessante também, né? Aí, duas grandes basílicas, uma basílica de São Pedro para vocês e uma abadia, né, para fazer essa diferenciação, que eu acho bem interessante também, já que a gente falou basílica é uma coisa grande. Então, como é que a gente diferencia basílica, catedral, igreja e abadia, né? A basílica é a palavra mais antiga que existe, datada de 870 depois de Cristo, né? Aqui nas basílicas, a Igreja Católica, ela goza de certos privilégios. Então, por exemplo, se o Papa aparecer em algum lugar que tem basílica, tem que dispor, então, o altar para ele, né? O cardeal, o patriarca. E essa basílica, ela não está submetida à jurisdição eclesiástica local, então confere um status internacional. Já uma catedral, quando a gente percebe, às vezes, numa cidade tem basílica, tem catedral, a gente vai ter ali que ela é uma palavra super recente, datada de 1344, e ela se refere à ideia da cátedra, ou seja, a cadeira do bispo. A igreja já é um termo super genérico, porque a gente pode chamar uma basílica ou uma catedral, aquela igreja, né? Mas a gente acaba depois entendendo a denominação pelos espaços, pelo tamanho dos espaços também. A abadia já são locais de mosteiros ou conventos que a gente vai ter, então, a abade ou uma abadesa que está ali, né, governando esse local, essa comunidade religiosa. E aí,
aqui eu estou mostrando uma imagem para vocês. Vocês sabem me dizer se essa imagem é uma igreja ou se é uma mesquita? Esse é uma mesquita por causa dos minaretes. Mesquita, Ai. mesquita. Mas a constituição inicial desta mesquita é mesquita ou é igreja? Se for o templo de Jerusalém, era... Bom, não é no templo de Jerusalém. Não é Jerusalém isso aí? Essa é a Basílica de Santa Sofia, em Istambul, que era Bizâncio-Constantinopla, quando foi construída. O que ela era? Então, quando ela foi construída? Bom, Basílica ou mesquita? Só a história vai dizer, porque, tipo, se você pegar o templo lá de Jerusalém, ele foi igreja católica, foi judeu, agora está no Islã. Então, Isso! Sobre isso eu não saberia dizer. Perfeito, Vitalino. A constituição dela é entre 532 e 537, e a formatação que a gente está vendo ela aqui, tirando os minaretes, né? Que são essas torres compridas aqui, que a gente vê 4, era uma igreja, né? Ou seja, uma basílica na Constituição romana, então, do cristianismo, quando a gente vai ter a arte bizantina, o período bizantino, histórico, e a arte e a produção da arte bizantina. Lembrando que, nesses momentos, a arte trabalha junto com a característica arquitetônica, tá? Então, arte e arquitetura juntos. E ela é uma arquitetura, então, que vai trazer essa característica de igreja. Ela tem Santa Sofia significa Sagrada Sabedoria, né, para quem não sabia. Ela tem essa cúpula gigante lá na parte de cima, porque ela é de cruz grega, tá? Então, ela é octogonal. Ela foi construída de forma que ela cresce não de forma longitudinal, e sim vertical. E aí, no centro da nave, com o transepto, o cruzeiro dela é gigantesco e apresenta, então, esta cúpula, domo ou cuba, que existem esses 3 nomes que a gente pode chamar, que traz 40 janelas que representam os 40 dias de Jesus no deserto. Então, uma constituição bem cristã, né? Só que com a história vai surgindo invasões, guerras, e a gente vai ter que em 1453 os turcos invadem ali Bizâncio, né? E aí eles tomam a cidade para si, e a gente vai ter então que a própria basílica foi um alvo, né, de representação dessa fé, em que as pessoas fugiram totalmente para dentro da basílica, achando que elas seriam salvas dos turcos, dessa guerra humana de armas dentro da igreja, né? Deus as salvaria se elas estivessem lá dentro. E aí foi maravilhoso para os turcos, entre aspas, né? Por quê? Cercou todo mundo num lugar só. Então, dizem que escorria sangue das portas da Basílica de Santa Sofia. E ela é transformada, então, em mesquita posteriormente, né? Que hoje, nessa imagem, a gente tem ela como mesquita, que a gente visita como um museu, praticamente. E aí, algumas coisas nas mesquitas em que a gente tem 4 formas de trabalhar as mesquitas, né? De observação no mundo, mas elas estão... Deixa eu mandar minha gata para lá, porque ela está demais. Que elas são aqui com elementos específicos. A gente não vai ter uma arquitetura que você sempre vai bater o olho e vai falar, essa é uma mesquita hipostilo, essa é uma mesquita quatriã. Às vezes você vai perceber isso através de alguns elementos, né? Os elementos obrigatórios são o sarrã, que é um pátio. A gente tem grandes salões aqui que são abertos e fechados, e no aberto a gente vai ter uma fonte para lavar as mãos, olha o ritual, olha o símbolo, né? Lavar as mãos, purificação, para depois fazer as orações. A gente vai ter o mihrab, que é um altar, que ele indica a direção de Meca. Os minaretes, que são as torres que anunciam o chamado da oração, né? Então, o muezim sobe no minarete e chama, né, para oração. Hoje já é um alto-falante. A gente tem a cuba, que, neste caso islâmico, a gente chama de cuba, mas
a gente pode chamar também de domo ou cúpula, que representa a parte, então, dessa abóbada celestial, e a quibla, que é uma parede decorada. A gente vai ter também o mimbar, que é o púlpito onde tem o líder que ora, e o haram, que é o local das mulheres, né, separados dos homens. Então, a gente tem elementos que constituem uma mesquita, o que se difere das outras construções que a gente tem. Isso é muito interessante trabalhar também quando a gente fala, né, dessas questões de patrimônio, material, de fazer diferenciação dos espaços religiosos, dos lugares sagrados. Uma curiosidade que eu trouxe para vocês, mas com certeza vocês já sabem, essas imagens são do IPHAN, né, o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A gente tem aqui a Constituição do início da cidade de Porto Alegre, e no lado mais esquerdo aqui da apresentação, a gente vai ter, então, a Constituição, o desenho de como se nasce uma cidade no Brasil. Então, a maioria das cidades tem essa Constituição do quadrante, né, que seria o primeiro quarteirão, vamos dizer assim, construído uma praça, a igreja numa ponta, a câmara e cadeia na outra ponta, e as casas ali, então, dos coronéis no entorno. E sempre também um marco histórico ali de constituição das cidades, que normalmente, quando vai se achando as cidades, os locais das cidades, né, os bandeirantes levam sempre um padre, e aí esse padre, ele vai abençoar o local e vai já construir, de fato, uma igreja para, então, para a proteção desse povoado, né, que depois se torna vila, município. E é o que a gente está falando, que o Vinícius estava falando um pouco antes também, sobre essa característica, que é muito comum aqui, da gente ter esses processos históricos, essas memórias históricas de colonização portuguesa, da igreja jesuíta, da igreja franciscana, e que isso interfere, inclusive, na constituição das nossas cidades, né? Então, quando a gente observa isso, realmente é algo que foi imposto politicamente, tanto pela política quanto pela igreja. São histórias que a gente fica repassando, principalmente dentro dos museus, né, a partir de objetos dessa história, e que hoje a gente tem que começar a cortar isso, porque já está tarde até demais para cortar isso, né? A gente já perdeu muitas memórias, né, dos africanos e dos indígenas que podiam estar contando outra história, que é o ato de decolonizar, então. A curiosidade seria que, para constituir, então, as cidades, a gente teve também uma influência espanhola, né, do damieiro, que parece um joguinho de damas, na construção desses quarteirões, em volta dessas igrejas. Um pouquinho aqui sobre textos e imagens sagrados, vocês podem interromper a hora que vocês quiserem, tá, para falar. Eu trouxe como curiosidade o Pantocrátor, né, e aí o Panto, todo poderoso, né? Ele sempre vai aparecer sentado, abençoando com a mão direita e segurando a Bíblia com a mão esquerda, e ele vai apresentar o halo na cabeça. Aí uma pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: nessa imagem aqui, que é um mosaico bizantino, a gente vai ter o imperador e a imperatriz do lado do Pantocrátor. Ele está no meio. Por que o imperador e a imperatriz também apresentam o halo na cabeça, além da coroa humana? Creio que por ele ser divindade também. Bem simplesmente falando. Uhum. Todo mundo concorda com o Luiz? Alguém acha que é outra coisa? O Newton falou relações iguais entre poderes. Uhum. É isso mesmo, gente. No período bizantino, a gente vai ter, então, que quando a gente vai mudar a capital de Roma, né, processo histórico, o Vinícius pode até falar um pouco melhor se ele quiser.
a gente vai ter capital romana saindo de Roma, indo para Bizâncio, né? E aí, em Bizâncio, que ali nasce, então, essa arte bizantina, a gente vai ter que o Papa não foi junto, foi apenas o imperador. O imperador indo, ele toma para si os poderes, o poder de ser o chefe do Estado e o chefe da igreja. Então, as representações imagéticas em Istambul, em todo o Oriente aqui próximo, ele é representado tanto o imperador quanto a imperatriz, com a coroa humana e com o halo na cabeça, que é a coroa divina. Né? A gente Fala. tem o que chama de Estado teocrático, né? Onde o imperador ele exerce os dois poderes, tanto da igreja como o poder da fé. Né? Então, essa é bem representativa. O halo, o poder religioso, a coroa, o poder civil, digamos assim. E também aqui dá a entender que o próprio imperador é um escolhido de Deus para governar, né? Ou escolhido para governar, aquele que não pode ser questionado, né? E a Igreja Católica que se funda aqui também, que é a Igreja Católica não ortodoxa apostólica romana, a Igreja grega, né? Como a gente chama de Igreja Católica grega, né? E durante um bom tempo teve uma rivalidade séria aí. Acho que o Vitalino até sabe disso um pouco mais que a gente. Uma das discussões que se tinha nessa época, se como o imperador era o escolhido de Deus tal, uma das brigas foi isso. Será que Jesus também não era humano, assim como o imperador? Aí isso deixa para outro dia. Zuzu, responde aí, por favor, no chat. Algumas outras imagens do Pantocrator para vocês observarem que existe uma formatação, né, sempre da bênção e da Bíblia, bênção com a mão direita, a Bíblia na mão esquerda, o halo na cabeça, e em alguns lugares do mundo vai se diferenciar, às vezes, a barba, a cor da roupa, mas sempre mantendo aí a imagem de uma forma, né, que a gente tem obrigatoriedade de trabalhar nesse período da Idade Média. Aí a bênção ICXC, que seria a posição da mão direita com os dois dedos erguidos, indica a sua dupla natureza divina e humana, enquanto a sua participação na Trindade, como segunda pessoa, é indicada pelos 3 dedos unidos nas pontas. Símbolos que a gente tem dentro, né, dessa religião, como a gente já viu, e vocês conhecem muito bem, que é o disco sagrado, que remete à forma do sol, o peixe, o disco com a cruz. Temos a pomba com ramo de alecrim, o pavão, o lírio, a âncora, todos eles trazendo alguns significados que, só de olhar estas imagens, a gente já sabe o que querem dizer. Né? Até quem hoje em dia não foi catequizado ou não conhece muito bem a Bíblia ou a história da igreja, né, católica, mas, assim, por memória ou por oralidade de familiares que acabam falando, né, a pomba significa isso ou aquilo, apesar de que os símbolos mudam com o tempo também os seus significados, né? Nem sempre a pomba branca, ela significa a questão religiosa. Ela pode significar também a paz nos momentos que a gente tem as guerras. Algumas referências da história da arte, tá? Passei um pouquinho mais rápido aí, por causa do horário que eu percebi ali, que vocês têm, então, uma mesa marcada. Não estava sabendo disso. Não, a oficina é 1h30. Para de apresentar aqui. Pessoal, nós já estamos caminhando para o encerramento. Eu vou até reduzir aqui a minha parte. Eu vou só, na verdade, apresentar para vocês, para a gente fazer uma... essa oficina também, ela ser produtiva para você pensar a sala de aula. Então, eu vou apenas colocar aqui para vocês, só um minutinho. Coisa rápida. Eu prometo que 5 minutos eu libero vocês. Vocês já estão vendo aí a tela?
Já, pessoal? Sim, tá ok, tá ok. Beleza. Bom, então aqui o Vinícius, né? O professor Vinícius e a professora Lisandra já falaram, né? O mais importante. E aí, a questão do símbolo, eu ia falar um pouco sobre a questão de simbolizar, que vem desde a natureza humana. Ela falou da arte rupestre, né? Eu ia falar um pouquinho dos textos sagrados e dos lugares sagrados, que é uma forma de simbolizar, né? Porque o que é um lugar e um texto sem a simbologia? E aí tem muita questão, muitos autores trabalham a questão do mundo simbólico, né? Eu ia falar um pouquinho sobre isso. Mas aí eu vou fazer para vocês um desafio, né? Qual o desafio? Isso fica para vocês aí pensarem na sala de aula. Então, são dois desafios. Com base nas dicas, nas discussões que nós fizemos aqui, e na sua experiência na sala de aula, pense e crie uma estratégia ou uma proposta pedagógica com os seus alunos, no sentido de promover um diálogo possível entre o ensino religioso e a educação patrimonial. E o segundo desafio para quem não leciona ensino religioso, leciona outro conteúdo. Pense na possibilidade de promover com seus alunos uma aproximação entre o seu conteúdo que você leciona e uma proposta viável de educação patrimonial. Atenção, não se esqueça da valiosa contribuição das artes e da história. Então, era isso, né, que eu reduzi a parte aqui, alguns exemplos, olha, de lugares sagrados. Então, nós temos aqui do lado esquerdo, esse primeiro, um templo budista. Aqui nós temos essas duas fotos aqui, pessoal. Nós temos aqui o Castelo de São Jorge, em Lisboa. Aqui nós temos a Mesquita de Curitiba. Aqui é um templo Hare Krishna, lá de Curitiba. Aqui é a Basílica, né? Olha a Basílica que a Lisandra falou, de Santa Maria, né? De Martírios em Roma. E aqui, né? Um centro, um terreiro de Candomblé. Então, era isso. Eu queria agradecer mesmo. Eu adorei estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado também da nossa livro de contribuição, né? E é isso. Aí eu vou abrir aqui, se alguém quiser falar mais alguma coisa, mas é isso, tá? Muito obrigado mesmo, gratidão.